Olá, assim sendo, vamos dar continuidade, então, ao nosso curso de Organização dos Poderes e, então, estamos tratando do Congresso Nacional e vamos entrar, então, nas atribuições do Congresso Nacional. Temos que lembrar que, quando falamos de atribuição do Congresso Nacional, essa atribuição, os projetos de lei feitos, então, pelo Congresso Nacional, necessitam da sanção do Presidente da República. Então, haverá a participação do Presidente da República nos casos, então, elencados na própria Constituição, para a atribuição do Congresso Nacional. Então, quando o Congresso Nacional estiver tratando de sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas, haverá, então, esse projeto de lei, tratado como a atribuição do Congresso Nacional, e, então, a sanção do Presidente da República. Quando também, então, estivermos falando em fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, também haverá, então, projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e sanção do Presidente da República. Quando estivermos falando de limites do território nacional, espaço aéreo, mar territorial, também projeto do Congresso Nacional, aprovado pelo Congresso Nacional, e sanção do Presidente da República. Quando, então, estivermos naqueles casos famosos das organizações político-administrativas da República Federativa do Brasil, no caso de incorporação, subdivisão, desmembramento de estados ou territórios, teremos também a atribuição do Congresso Nacional e sanção do Presidente da República. Não é? É claro que ainda há a oitiva das Assembleias Legislativas. Bom, desta forma, temos que observar que transferência temporária da sede do governo também é atribuição do Congresso Nacional. Bom, lembrem-se, temos que deixar bem claro, para que não possamos confundir lá na hora da prova, que mudança temporária da sede do governo, a atribuição do Congresso Nacional. Mas mudança temporária da sede do Congresso Nacional é, então, competência exclusiva do Congresso Nacional. Não podemos confundir isso, não podemos cair, então, nessa besteira lá na hora da prova. Se falarmos, então, de sede do governo, a atribuição do Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República. Se falarmos de mudança temporária da sede do Congresso Nacional, então, é competência exclusiva do Congresso Nacional. Bom, então, vamos observar que a extinção e criação de órgãos se dá também por atribuição do Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República. Os quesitos de telecomunicação e de radiodifusão, da mesma forma, não é? Projeto do Congresso Nacional e sanção do Presidente da República. Quando tratarmos também de concessão de anistia, temos que observar, então, que a graça é proferida pelo Presidente da República, mas a anistia é proferida pelo Congresso Nacional e sanção do Presidente da República. Também, nessas atribuições, nós vamos fixar os subsídios, não é, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, então, também o que for em razão de organização administrativa e judiciária do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União. Temos que lembrar que a emenda constitucional de número 69 devolveu ao Distrito Federal a Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, agora, isso aí é quesito do Distrito Federal. Então, a organização judiciária e administrativa vai se ater aos Ministério Público e à Defensoria Pública da União e ao Ministério Público do Distrito Federal. Já a Defensoria Pública do Distrito Federal foi devolvida, então, ao Distrito Federal, cabe ao Distrito Federal estar tratando sobre isso. Já matérias de moeda, não é? Os limites de sua emissão, é competência, então, do Congresso Nacional, a atribuição do Congresso Nacional com sanção do Presidente da República. Beleza, estamos aí tranquilo, observando também que os planos nacionais e regionais também são atribuição do Congresso Nacional com a sanção do Presidente da República, além do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual.
todas essas atribuições que nós falamos, há a participação do presidente da República por meio da sanção. Então, ele sanciona ou veta, não é? Se ele vetar, vamos ver ainda o caso lá no processo legislativo, mas aqui conta-se com a sanção do presidente da República. Dessa forma, então, matamos aí os casos de atribuição do Congresso Nacional e vamos observar, então, o que é de competência exclusiva, por até de cor preta, competência exclusiva do Congresso Nacional. Ou seja, não haverá participação do presidente da República com a sua sanção. Beleza? Então, dessa forma, quando se tratar de atribuições do Congresso Nacional, há a sanção do presidente. Mas quando se tratar de competência exclusiva do Congresso Nacional, não há sanção aí do presidente. Então, os tratados internacionais, as convenções internacionais, os atos aí de relação à esfera internacional, esse relacionamento que vai se dar à República Federativa do Brasil, com estados estrangeiros, com organismos internacionais, e que se dá aí com, primeiro, então, a participação do Brasil pela assinatura, né, por ser o presidente signatário daquele tratado, daquela convenção internacional. Depois vem para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vai resolver definitivamente sobre isso. E depois retorna para o presidente, para que ele possa ratificar, então, por meio de decreto. É uma competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre os tratados internacionais, as convenções internacionais, os atos internacionais que forem gravosos, quer dizer, aqueles que trouxerem um ônus, não é? Ou grave comprometimento a esse patrimônio nacional. Então, isso, competência exclusiva do Congresso Nacional. Bom, dessa forma, temos que observar que o Congresso Nacional também irá autorizar o presidente da República a declarar a guerra e a celebrar a paz. O presidente da República, então, somente poderá declarar a guerra e somente poderá celebrar a paz mediante a autorização do Congresso Nacional. E também, quando forças estrangeiras quiserem transitar pelo território nacional ou fixar um ponto aqui, temporariamente, ressalvada, lógico, os casos estabelecidos em lei complementar, também é competência exclusiva do Congresso Nacional. Não há participação do presidente da República para a sanção. Então, seria aqui resolvido por decreto, mas se fosse um projeto de lei. Bom, dessa forma, também cabe ao Congresso Nacional, exclusivamente, autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentar do país por mais de 15 dias. Isso sob pena de perda do cargo. Então, se o presidente ou o vice-presidente for se ausentar do território nacional, que exceda o lapso temporal de 15 dias, é necessário ter, então, autorização do Congresso Nacional, pois a falta dessa autorização trará para o presidente ou para o vice-presidente que se ausentar do país por mais de 15 dias sem a anuência do Congresso Nacional, a pena de perda do cargo. Dessa forma também, caberá, então, ao Congresso Nacional autorizar, então, a decretação de estado de sítio, a decretação de estado de defesa, a decretação de intervenção federal, também da sua forma de estar autorizando a mudança temporária da sede do Congresso Nacional. A Constituição fala aqui a mudança temporária de sua sede. Então, essa mudança temporária de sua sede será essa mudança temporária do Congresso Nacional. Bom, também, então, temos que observar que é competência exclusiva do Congresso Nacional fixar idênticos subsídios. Então, os subsídios dos deputados e os subsídios dos senadores serão, então, iguais. Então, compete ao Congresso Nacional fixar idênticos subsídios para os deputados e para os senadores. Bom,
temos que observar também que, como competência exclusiva do Congresso Nacional, compete ao Congresso Nacional sustar os atos normativos do presidente da República, do Poder Executivo, que exorbitar, que ultrapassar os limites, não é? Assim como também no caso de lei delegada, quando o presidente da República atuar com lei delegada, ele também cabe sustar o que exacerbar, o que extrapolar o poder dessa delegação. Como, então, competência exclusiva, temos de observar que, dessa forma, temos um rol aí, um rol taxativo, e que também o Congresso Nacional vai aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Tranquilo, beleza. O Congresso Nacional, para a gente findar essa parte de competência exclusiva, também vai autorizar o referendo e convocar o plebiscito. Olha, lembrando que o plebiscito, tanto o plebiscito quanto o referendo, são então consultas populares. As consultas populares, então, no caso do plebiscito, será uma consulta popular antes da feitura do ato administrativo ou do ato legislativo, será, então, convocado pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo. Já o referendo, também consulta popular, que será, então, realizada após a realização do ato administrativo ou do ato legislativo, mas será autorizado pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo. Então, temos aí que essas atribuições de autorizar o referendo e de convocar o plebiscito, competência exclusiva do Congresso Nacional. Assim como também apreciar, aprovar as iniciativas do Poder Executivo referente às atividades nucleares. Beleza, vimos aí então a questão de competência exclusiva, faltando aí mais um ponto, que são então a questão da escolha de 2/3 dos membros do Tribunal de Contas, que será a competência exclusiva do Congresso Nacional. Ok, beleza, tranquilo. Matamos então as atribuições do Congresso Nacional e as competências exclusivas do Congresso Nacional, observando que quando se tratar de atribuição, haverá a participação do presidente da República sancionando o projeto. Quando se tratar de competência exclusiva do Congresso Nacional, se realizará por meio, então, de decreto, cabe apenas ao Congresso Nacional. Beleza? Tranquilo? Então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos observar agora, como novo ponto, vamos observar a questão de competência privativa da Câmara. Competência privativa da Câmara. A competência privativa da Câmara, quando formos iniciar, nós temos que observar, quando vamos estudar esse tópico, nós temos que observar uma coisa chamada juízo de admissibilidade. Primeira coisa a observar, então, é esse tema. Juízo de admissibilidade, ok? O que vem a ser o juízo de admissibilidade? Como competência privativa da Câmara dos Deputados, esse juízo de admissibilidade se dá quando, por meio do voto de 2/3 dos membros da Câmara, autoriza a abertura de processo contra o presidente da República. Então, se o Senado Federal for processar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, ou se o Supremo Tribunal Federal for processar o presidente da República nos crimes comuns, lembrando que crime comum é aquele crime que, então, qualquer pessoa pode praticar. Não precisa de um cargo, não precisa
de uma atividade exclusiva, qualquer pessoa, então, poderá, então, estar realizando o crime. Não é que ele pode, como vamos sair matando, como nos filmes norte-americanos, mas que, como uma tragédia, como um fato da vida, qualquer pessoa pode praticá-lo. Já os crimes de responsabilidade, vai depender, então, para cada caso, o seu rol elencado. Né? Para o presidente da República, nós temos elencado lá um rol ali inicial na Constituição Federal, que, por exemplo, quando o presidente da República atentar contra a existência da União, contra os direitos individuais, atentar contra a probidade administrativa, contra o orçamento, não respeitar as leis, nem as decisões judiciais, estaremos aí tratando aí, então, de responsabilidade do presidente. Bom, se o presidente, então, for processado no Senado Federal por crime de responsabilidade, é preciso que tenha o juízo de admissibilidade da Câmara. E esse juízo se dará por meio de 2/3 dos membros da Câmara para autorizar a abertura de processo contra o presidente, tanto no Senado quanto no Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, primeira coisa de competência privativa da Câmara é o juízo de admissibilidade. Tranquilo? Beleza até aí? Beleza. Temos de observar, então, que a cada ano, o presidente deve apresentar suas contas ao Congresso Nacional. Também, uma das competências exclusivas do Congresso Nacional é, então, apreciar, julgar as contas do presidente da República. Então, o presidente da República tem um prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, lembrando que a sessão legislativa é aberta em 2 de fevereiro. Então, ele tem um prazo de 60 dias para apresentar as contas do Poder Executivo, para apresentar as contas. Dessa forma, quando o presidente não apresenta as suas contas, não é, nesse lapso temporal de 60 dias, então, compete privativamente à Câmara fazer a tomada de contas do presidente. Então, ela vai lá e vai, então, fazer essa tomada de contas do Poder Executivo. Além disso, como competência privativa da Câmara, a Câmara vai poder, então, eleger o seu regimento interno. Ela vai poder, então, dispor sobre o seu regimento interno. Ela vai poder, então, criar o seu regimento interno. Dessa forma, também como competência privativa da Câmara, ela vai poder, então, dispor sobre a organização e funcionamento, não é, da própria Câmara. Ela vai poder dispor também sobre a criação, sobre a modificação, sobre a extinção dos cargos, empregos e funções públicas da Câmara. Também vai poder dispor sobre a sua polícia. Além do mais, como competência privativa da Câmara, ela vai eleger 2 cidadãos maior de 35 anos para o Conselho da República. Esse conselho é formado por 6 cidadãos maiores de 35 anos, sendo então 2 pelo Senado, 2 pela Câmara e 2 indicados pelo presidente da República. Ok, então vimos aí essa competência privativa da Câmara, onde se observa de início o juízo de admissibilidade. Depois, a tomada de contas. Então, após isso, a tomada de contas do presidente. Após isso, vimos também o seu regimento interno. É quesito até lógico, porque não haveria lógica se fosse, então, o Senado Federal que fosse realizar o regimento interno da Câmara. E após isso, vimos também a eleição de 2 cidadãos para o Conselho da República. E também vimos, então, que a organização e funcionamento se dará também competência privativa da Câmara,
como a criação, a modificação e a extinção. E a extinção. 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 Se escreve com C cedilha ou com S? A extinção dos cargos, empregos e funções públicas. Beleza? Bom, lembrando que português é a parte das partes mais importantes do concurso público, não é? Temos que estudar muito português para que a gente possa, então, não cair mais nesses errinhos assim. Bom, dessa forma, observamos a competência privativa da Câmara. Agora vamos observar a competência privativa do Senado Federal. Ora, logicamente, se a gente já inicia a competência privativa da Câmara, então, está tratando sobre juízo de admissibilidade, de abertura de processo contra o presidente da República, é lógico que a primeira coisa que temos que observar é a capacidade de processar e de julgar quem? O presidente da República. Então, o Senado, após o juízo de admissibilidade da Câmara, vai então processar e julgar o presidente da República. Competência privativa do Senado Federal. Como também irá processar e julgar o vice-presidente da República. Isso nos crimes de responsabilidade. Bom, vamos entender que quando falarmos de ministros de Estado e comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, serão, tanto no crime comum quanto em crimes de responsabilidade, processados e julgados no Supremo Tribunal Federal. Mas a Constituição, ela traz a ressalva, aí logo no início. Ela fala que quando os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica tiverem praticado crimes de mesma natureza e conexos com o presidente ou com o vice-presidente, serão processados e julgados nos crimes de responsabilidade lá no Senado Federal. Então, quando observarmos de mesma natureza, estaremos tratando aí desses crimes de responsabilidade e que tenha sido realizado em conexão com o presidente ou em conexão com o vice-presidente. Se for assim, serão processados e julgados no Senado Federal. Tranquilo até aí? Beleza? Então veja bem, de regra o início é o presidente e o vice-presidente serão processados e julgados após o juízo de admissibilidade da Câmara por crime de responsabilidade no Senado Federal. Tranquilo até aí. Agora, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica serão, de regra, processados e julgados tanto por crime comum quanto por crime de responsabilidade no Supremo Tribunal Federal. Mas, se tiverem praticado o crime de mesma natureza e conexo com o presidente ou com o vice-presidente, então, quando a responsabilidade, serão processados e julgados no Senado Federal. Adiante disso, temos que perceber que, como competência privativa do Senado Federal, ele irá processar e julgar os ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça, os membros do Conselho Nacional do Ministério Público e o Procurador-Geral da República nos crimes de responsabilidade. Então vamos voltar aqui só para a gente poder reavivar isso. Então, primeira coisa, após o juízo de admissibilidade da Câmara, por meio de 2/3 dos deputados, o Senado Federal poderá processar e julgar o presidente da República.
Ok, tranquilo. Então, o Senado processará e julgará o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Os ministros de Estado e comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica serão processados de regra no Supremo Tribunal Federal, mas se de mesma natureza e conexo com o presidente ou vice-presidente, será processado no Senado Federal. Além de apenas nos crimes de responsabilidade, aqui se dá apenas nos de responsabilidade. Nos de responsabilidade, os ministros do Supremo, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público e o Procurador-Geral da República. Ok? Tranquilo? Beleza. Adiante, então, com essa competência privativa, temos que observar que o Senado Federal, por meio, então, de arguição pública e votação secreta. Então, a perguntação, a sabatina é pública, mas a votação é secreta. Então, por meio de arguição pública e votação secreta, há apreciação prévia, tá certo? Da indicação de alguns membros para alguns cargos. Então, após então essa arguição pública e votação secreta, arguição pública e votação secreta, o Senado aprovará previamente a indicação de alguns nomes. Vamos lá. Os nomes de todos os magistrados que, nos termos dessa própria Constituição, da Constituição de 88, foram indicados para alguns cargos. Olha, os magistrados que forem ascender, então, os tribunais superiores, vão passar por sabatina no Senado, os ministros do Supremo. Então, esses que a Constituição determinou que passasse por sabatina no Senado Federal. Então, há os magistrados. Então, nos termos da CF. Os magistrados nos termos da CF. Bom, após isso, os membros do Tribunal de Contas da União, que forem indicados pelo presidente da República, também passarão por sabatina no Senado Federal. Então, os membros do TCU, indicados pelo presidente da República. Ok? Após isso, a própria indicação e nomeação do Procurador-Geral da República. Depois, temos também a indicação dos membros das missões diplomáticas. Então, missões diplomáticas. E temos também os governadores de territórios federais. Esse elencado aqui nos traz aí a Constituição que, mediante arguição pública e votação secreta, serão, então, aprovados previamente a sua posse, a sua nomeação para os referidos cargos. A Constituição ainda nos vem e nos diz que o presidente e diretores do Bacen também serão sabatinados no Senado Federal. Tá certo? Tranquilo? E ela vem e nos traz aí uma outra observância. Ela fala assim, e outros na forma da lei, nos termos da lei. Então, outros titulares de cargo aí que a lei determinar. Então, quando
a lei assim determinar. Quando a lei determinar. Ok? Tranquilo? Então, veja bem, essa indicação aqui, então, será indicado pelo presidente da República e passarão por uma sabatina no Senado Federal. A arguição é pública e a votação secreta. Também temos que observar, então, que elaborar, criar, dispor sobre seu regimento interno, também competência privativa do Senado Federal. Então, a questão de regimento interno do Senado Federal, logicamente, isso aí é competência privativa do Senado Federal. Olha, temos mais, observar então, que a indicação também, a eleição de dois cidadãos, maior de 65 anos, maior de 35 anos, se for 65 anos, que ela já vai entrar quase que morto, né? Maior de 35 anos, para o Conselho da República. E a observação, então, de organização e funcionamento de sua casa, a criação, a extinção, temos que lembrar do português, deixei a dúvida na competência da Câmara, mas a extinção com C cedilha, português é matéria das mais importantes no concurso público, porque sem ela você não vai conseguir aí estar interpretando direito constitucional, sem falar do próprio português, de raciocínio lógico, não é? Raciocínio lógico é uma matéria que está interessante, porque vem e fala assim, Terezinha chegou de camisa vermelha, Maria de camisa rosa e Júlia de camisa azul. Qual das três mentiu, né? Sei lá, não estava lá, é impossível saber isso aí. Então é uma matéria lógica, meio sem lógica, mas é importante saber português para poder interpretar isso aí. Então a dúvida que eu deixei lá, fiz uma brincadeira com vocês na competência da Câmara, mas está aqui para a gente lembrar, até botei aí em vermelho esses quesitos. Temos que observar então o português. Então, só para finalizar, a criação, a extinção e a modificação dos cargos, empregos e suas funções públicas, competência privativa do Senado Federal, além de dispor sobre a sua polícia. Ok? Tranquilo, beleza.